Pessoal, vamos entrar na palavra desde já. Amém? Vamos entrar na palavra de Deus. Nós estamos tratando aqui em 2 Timóteo capítulo 2. 2 Timóteo capítulo 2. E a segunda carta de Timóteo capítulo 2 tem 26 versículos. 26 versículos, né? E nós estamos no versículo 10. Versículo 10. Vamos lá. O tema da carta é esse aqui, ó. Os desafios do pregador do Evangelho. E nós tratamos de alguns tópicos. O primeiro tópico foi o cristão como mordomo. O cristão como mordomo foi o primeiro tópico. Versículo 1 e versículo 2. Depois fomos o cristão como soldado. Versículo 3 e versículo 4. Depois fomos o cristão como atleta, versículo 5. Depois foi o cristão e o cristão como lavrador, versículo 6. Depois nós entramos no versículo 7, que fala de meditação e iluminação, era o nome do tópico. E começamos a falar do versículo 8, também já encerramos, né? E o tópico diz assim: lembranças que fortalecem a alma. Depois entramos no versículo 9 e o 10, e é nesse que nós estamos agora, né? Sofrimentos que abençoam. E dentro dos sofrimentos que abençoam, nós destacamos alguns pontos. O primeiro ponto foi esse: a segunda prisão de Paulo em Roma, pelo qual estou sofrendo até algemas. Capítulo 9, ou capítulo 2, versículo 9, a parte A. Em segundo lugar, a acusação contra Paulo em Roma. Estou sofrendo com algemas como malfeitor. É o versículo 9, parte B. E em terceiro lugar, o pregador preso. A palavra de Deus livre. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. A parte C do versículo 9 do capítulo 2. Amém? E nós vamos entrar hoje no quarto ponto. O sofrimento por causa dos eleitos. Aí já o versículo 10, a parte A. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos. Amém? O sofrimento por causa dos eleitos. Capítulo 2 de 2 Timóteo, versículo 10, a parte A do versículo. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos. Depois de achar consolo no fato de que a palavra de Deus não está algemada, Paulo encontra lenitivo em saber que o seu sofrimento ajudaria os eleitos de Deus a receberem a salvação. Amém? Quem são os eleitos de Deus? Os eleitos de Deus são todos aqueles que receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Os que creram na morte e ressurreição de Jesus, que nasceram de Deus. Amém? Esses são os eleitos de Deus. Nessa mesma linha de pensamento, Hendrickson declara que os eleitos são as pessoas em que Deus pôs seu amor particular desde a eternidade. Amém? Aleluia. A Bíblia diz que o Espírito Santo derramou seu amor sobre nós. Amém? O Espírito de Deus derramou seu amor sobre nós. O amor de Deus está dentro de nós. E há uma diferença muito grande do amor de Deus com o amor do mundo. O amor do mundo lida muito com o lado do desejo carnal, do prazer carnal. Amém? É um amor mais do lado da carnalidade, né? Onde o pecado tem uma influência muito grande nesse amor. O amor de Deus é o amor puro, é o amor limpo. Amém? É o amor que se entrega. É o amor que entrega toda a sua vida para favorecer alguém.
Né? Esse é o amor de Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. É o amor de entrega sem reservas. Esse é o amor de Deus. Bem diferente do amor egoísta do mundo. Amém? Do amor egoísta do mundo. Eles são objetos, os eleitos são objeto de seu soberano beneplácito. Eleitos não por causa de uma bondade ou fé prevista, mas porque Deus assim o quis. Amém? Foi Deus que elegeu o seu povo e a sua igreja. Amém? Aleluia. A decisão é de cada um dos eleitos. Amém? Mas quem elegeu foi Deus. Né? Nós decidimos seguir Jesus Cristo. E com isso, Deus nos elegeu. Amém? Não existe ninguém eleito que não tenha Jesus Cristo como Senhor de sua vida. Que não tenha Jesus como Salvador de sua vida. Amém? Tá? Não foi a bondade do homem que provocou a eleição. A eleição é que provocou a fé do homem. Amém? Deus providenciou o plano da salvação e disse que todos aqueles que aceitassem esse plano seriam os eleitos de Deus. Amém? Então, quando a pessoa aceita o plano de Deus, amém, ele se torna um eleito de Deus. Então, Deus providencia a salvação e o homem revela a sua fé nesta salvação. Cada um tem a sua posição nesse plano. Vamos lá. O sofrimento de Paulo não é vicário, mas ele tudo sofre por causa dos eleitos. Amém? Não é vicário nem substituir, não é substitutivo, né? Não substitui, né? Não substitui ninguém, é dele próprio. Amém? É ele que sofre, é ele que está sofrendo. É um sofrimento pessoal. Tá? Ele não está sofrendo por alguém. Ele sofre por ele mesmo, por causa da vida que ele leva em Cristo. Tá? Mas ele tudo sofre por causa dos eleitos. Ainda que ele não seja o substituto, não tem um sofrimento que vai substituir o eleito, mesmo assim ele sofre pelo eleito. Tá certo? Hans Bark assegura que os eleitos não alcançam a salvação em Paulo, nem por causa do sofrimento deles. Amém? Mas em Jesus e por meio da morte dele na cruz. Então, os sofrimentos de Paulo não substituem os sofrimentos de Cristo. Os sofrimentos de Paulo é para ele. Os sofrimentos de Cristo é para nós. É para a igreja. É para os eleitos. Tá certo? Diz mais aqui. O sangue dos mártires tem sido o adubo que fertiliza a semente. As lágrimas dos mártires têm sido como uma chuvarada que emudece o solo e prepara a semente para brotar. O fogo das piras, queimando os mártires, tem sido a faísca para alastrar um fogo poderoso cujas chamas jamais apagam. Foi dessa forma que Hedley disse a Cranmer, quando ambos estavam sendo queimados vivos na Inglaterra por ordem de Maria Tudor. Coragem, meu irmão. Hoje nós estamos acendendo uma chama na Inglaterra que jamais poderá ser apagada. Amém? Você já imaginou? Inglaterra, uma nação, um país que já foi praticamente 100% cristão. Uma nação onde mártires cristãos morriam vivos, pegando fogo vivo, queimados vivos. Amém? De uma forma terrível. A Inglaterra, onde deu muitos missionários para o mundo. E hoje a Inglaterra, espiritualmente, é uma nação semi-morta. A Inglaterra, espiritualmente, está morrendo. Os cristãos lá, a maioria hoje, estão secularizados. O ateísmo tem dominado a Inglaterra de uma maneira muito grande, devido ao progressismo. Por isso que a gente temos que tomar muito cuidado com o progressismo.
crente não é progressista. Amém? Crente vive a palavra de Deus. A gente não podemos aceitar o sistema progressista de vida. Amém? O nosso sistema já foi elaborado por Deus na cruz do Calvário. Amém? Jesus nos deu a nossa vida. Essa vida que vivemos é a vida em Cristo. Cuidado, meu irmão e minha irmã. Cuidado com o liberalismo que o progressismo prega. Cuidado, tome cuidado, tá certo? Fique em santidade. Fique em santidade. Não largue os marcos do passado. Fique firme naquilo que você aprendeu, nas tradições cristãs. Sabe, ainda que dizem que você é envelhecido, ainda que dizem que você é um crente retrógrado, amém? Mas é assim que Deus te quer, é assim que Deus quer o seu povo, amém? Não se dobrando ao sistema progressista do mundo. O progressismo vai ficar aí nessa terra, mas aqueles que servem a Deus e falam e pregam a palavra de Deus e vivem a palavra de Deus, esses serão recolhidos às mansões eternas. Fique firme na tua posição e cuidado com todo esse modernismo que o mundo tem oferecido para você, inclusive adentrado nas igrejas evangélicas. Mais uma coisa, Paulo sabe que seus sofrimentos pelo evangelho e pelos eleitos não são em vão. Deus tem um povo a quem amou desde a eternidade. Este povo foi escolhido eterna, soberana e graciosamente e dado a Jesus. Amém? Aleluia. Este povo foi escolhido eterna, soberana e graciosamente e foi dado a Jesus. Esse povo é o povo de Jesus. Jesus veio ao mundo para salvar o povo de seus pecados. Veio para dar a vida pelas suas ovelhas. Veio para morrer pela igreja. E por esses eleitos de Deus que Paulo está sofrendo. Estou de pleno acordo com o que diz Stott. A doutrina da eleição não dispensa a necessidade da pregação. Pelo contrário, ela a torna essencial. Por causa mesmo da eleição é que Paulo prega e sofre. O eleito obtém a salvação em Cristo, não a parte da pregação de Cristo, mas por meio dela. Amém? Deus elegeu a igreja e todos que adentraram a igreja por meio de Cristo se tornaram eleitos. Se uma pessoa se afasta do caminho do Senhor, se uma pessoa se desvia do caminho do Senhor, ela larga a eleição, ela desiste da eleição. Para que a pessoa se mantenha eleito de Deus, precisa permanecer no corpo de Cristo, precisa permanecer na igreja, porque a igreja é que é a eleita de Deus. Amém? Vamos lá. Quinto ponto que destacamos. O propósito do sofrimento pelos eleitos. A parte B do versículo 10. Para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Vou repetir. Para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. O propósito do sofrimento pelos eleitos é para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Aleluia! Oh, louvado seja o nome do Senhor. Paulo sofre para que os eleitos de Deus alcancem a salvação que está em Cristo Jesus. Os eleitos precisam ouvir o Evangelho, a voz do divino pastor. Aqueles que Deus conheceu de antemão, que foram predestinados para a salvação desde o princípio, são também chamados eficazmente. Longe de a doutrina da eleição ser um desestímulo à evangelização e à garantia do seu êxito. Vou repetir, amém? Aqueles que Deus conheceu de antemão, que foram predestinados para a salvação desde o princípio. Vou repetir, quem são os predestinados? Quem são os eleitos?
são aqueles que adentram a igreja, porque a igreja que foi predestinada, a igreja é que foi eleita. Amém? Aleluia. Nós se tornamos predestinados e eleitos quando nós cremos em Jesus Cristo e adentramos a igreja. Toda pessoa que se afasta do caminho do Senhor, toda pessoa que abandona a igreja, ela deixa de ser predestinada e deixa de ser eleita. Amém? Ela permanece eleita e predestinada enquanto estiver no corpo, enquanto estiver na igreja. Amém? É assim que nós, pentecostal, acreditamos. Amém? É assim que nós cremos. É assim que eu vivo e prego essa palavra. Amém? A igreja, ela é a predestinada e a eleita. Amém? Deus não tem filhos com privilégios. Deus não tem filhos privilegiados. Amém? Somos todos iguais perante Ele. Tá certo? Então todos podem ser predestinados e todos podem ser eleitos. Basta aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e fazer parte do corpo de Cristo pelo novo nascimento. A pessoa recebe o Espírito Santo de Deus e torna-se filho de Deus a partir deste momento. Amém? Nós vamos agora entrar em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11 até o 13. 2 Timóteo, capítulo 2, do 11 ao 13. Graças a Deus, né? Então vamos ler aqui 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11 ao 13. Diz assim, 2 Timóteo 2, do 11 ao 13. Este ensinamento é verdadeiro. Se já morremos com Cristo, também viveremos com Ele. Se continuarmos a suportar o sofrimento com paciência, também reinaremos com Cristo. Se nós o negarmos, Ele também nos negará. Se não formos fiéis, Cristo continua sendo fiel, pois Ele não pode ser falso para si mesmo. Amém? Que palavra maravilhosa, que promessa linda que Paulo expõe para a igreja. Amém? Paulo passa a falar sobre a fidelidade da palavra de Deus e da confiabilidade de suas promessas. Amém, pastora Renata? Então vamos lá. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel. Pois, de maneira nenhuma, pode negar-se a si mesmo. Algumas verdades importantes devem ser aqui ressaltadas. Em primeiro lugar, a palavra de Deus é absolutamente confiável. Amém? A palavra de Deus é absolutamente confiável. Fiel é esta palavra. A palavra de Deus tem a marca de seu caráter. Deus e sua palavra é a mesma coisa. Amém? Deus está na sua palavra. Isso é muito forte. Deus é fiel e por isso sua palavra também o é. As escrituras não podem falhar. Dê um glória a Deus bem gostoso aí, meu irmão. Porque você está diante de um livro sagrado que jamais falhou e jamais falhará. Amém? Louvado seja Deus. Deus tem zelo por cumprir sua palavra. Nenhuma de suas palavras cai por terra. Em todas as suas promessas, nós temos o sim de Deus, pois sua palavra é fiel. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se tem uma coisa que eu tenho convicção e certeza dentro de mim, é que a palavra de Deus é confiável. Eu confio plenamente na palavra.
Amém? E digo mais, eu não confio apenas em promessas, em trechos de promessas. Eu confio na palavra de Gênesis a Apocalipse. Do primeiro versículo de Gênesis até o último versículo do Apocalipse. Eu creio nela e confio nela e sei que ela é a verdade. Por ela eu fui salvo, por ela eu me mantenho salvo e por ela, aleluia, eu serei arrebatado. Eu vou embora e vou morar no céu e serei salvo eternamente. Aleluia. Em segundo lugar, segundo ponto importante que ressaltamos aqui, diz assim: estamos identificados com Cristo, tanto em sua morte como em sua vida. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se você achar alguma coisa interessante aí, pastor, passa para nós aí. Uma das doutrinas mais profundas e consoladoras das Escrituras é nossa união mística com Cristo. Aleluia. Morremos com Cristo em sua morte e ressuscitamos com Cristo para uma nova vida em sua ressurreição. Como diz John Stott, somente teremos parte na vida de Cristo no céu se anteriormente tivermos participação de sua morte na terra. A estrada para a vida é a morte e a estrada para a glória é o sofrimento. Aleluia, aleluia. O Espírito Santo me traz essa certeza, a certeza que Cristo está em mim. Cristo está na minha vida, como está na vida de todos aqueles que creram e aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Amém? Deus resolveu se unir com o homem, viver no homem, por meio do homem e através do homem. Quando ele envia o Espírito Santo, ele se une com esse homem, ele se une com essa pessoa. Amém? Aleluia. E aí, meu querido, juntamente com Deus, nós passamos por essa estrada, a estrada que nos leva à morte. A morte que a cada dia nós obtemos resultados poderosos e fortes no molde do nosso caráter. Somos moldados, somos transformados, amém? Por meio da morte de Jesus. Todo o sofrimento que passamos, toda dor, toda tristeza, tudo aquilo de ruim que possa acontecer na nossa vida tem um propósito, amém? E o propósito é fazer que a vida de Cristo permaneça em nós, que a vida de Cristo se manifesta em nós e que a vida de Cristo viva através de nós. Aleluia. Então, meu querido, quando eu passo por sofrimento, eu vejo a morte de Jesus. E isso me dá forças para continuar. Porque por meio da morte, eu só tenho coisas boas acontecendo na minha vida. Deus vai moldando o caráter de Jesus em mim. Vamos lá. Terceiro ponto que nós vamos destacar aqui. Deus é consistente tanto em suas promessas como em seu juízo. Deus é consistente tanto em suas promessas como em seu juízo. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. John Kelly entende o significado desta passagem da seguinte maneira: por mais inconstantes e infiéis que sejam os seres humanos, o amor de Deus continua inalterável. Aleluia. O homem pode mudar, mas Deus não muda. Aleluia. O homem pode um dia ser fiel e outro dia ser infiel, mas Deus não. Deus se mantém fiel, hoje, amanhã e para sempre. Deus não muda nunca. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus continua inalterável. Louvado seja o Senhor. Assim, o propósito da afirmação não é abrir a porta para o desvio e a apostasia, mas sim
fornecer um bálsamo para as consciências perturbadas. Amém? Entendo, porém, que não é essa a correta interpretação. Aqueles que usam esse texto para justificar seus pecados, imaginando poderem transgredir os preceitos de Deus e ainda assim escapar por causa da fidelidade de Deus, estão equivocados. Deus é fiel tanto na dádiva de suas promessas como na execução dos seus juízos. Essa passagem é um eco das próprias palavras de Cristo. Qualquer, pois, que nesta geração perversa me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai que está nos céus. E a qualquer que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Quem nega Jesus em juízo perante os seres humanos e se declara definitivamente separado dele, também será negado por Jesus no juízo perante o Pai. John Stott corrobora essa ideia. A fidelidade da parte de Cristo significa que ele executa as suas ameaças, bem como as suas promessas. Pois se ele não nos negasse infidelidade às suas claras advertências, ele teria de negar a si mesmo. Contudo, uma coisa a respeito de Deus é certa, fora de toda dúvida, que de maneira nenhuma Deus pode negar-se a si mesmo. Amém? Quando Deus diz que se o homem virar as costas para ele, ele também virará as costas, pode ter certeza que ele vai virar as costas para esse homem. Amém? Que ele vai aplicar o juízo, amém, na vida deste homem. Deus não se nega, Deus não nega-se a si mesmo. Amém? Deus, o que ele promete, ele cumpre. Deus é justo. Deus é justo. Deus é justo para aplicar suas promessas e para aplicar os seus juízos. Amém? A gente precisamos andar direito, andar em retidão. Nós não podemos se afastar do caminho do Senhor e achar que ficará tudo certo, ficará tudo bem, porque temos um Deus sempre pronto a perdoar. Não, meu irmão. Não, minha irmã. Quando você se afasta do caminho do Senhor, segue-se o juízo com você. Você pode ter certeza que o juízo vai te acompanhar. E se você não se arrepender o mais rápido possível e voltar para a casa de Deus, você corre o risco do juízo ser aplicado na tua vida. Amém? Olha, o que cada um de nós temos que entender é o seguinte: não é porque a pessoa se afastou do caminho do Senhor e ela está vivendo uma vida tranquila que o juízo de Deus não será aplicado. Amém? Esse espaço de tempo que ela está vivendo uma vida tranquila, mesmo afastada do caminho do Senhor, é o puro sinal de que Deus ainda continua amando essa pessoa, esperando essa pessoa que ela se arrependa. Amém? Mas se ela não se arrepender, o juízo de Deus vai explodir na vida dela. Vai vir em forma de uma bomba. Quando a pessoa menos esperar, Deus estará aplicando o juízo na vida dela. Não se afaste do caminho do Senhor. Se mantenha firme. Ainda que você esteja passando por sofrimento, lutas, ainda que você esteja passando por dias difíceis, não desanime. Continue firme. Continue se fortalecendo do Senhor. Confie no Espírito Santo. Confie na graça de Deus que está sempre abundando na tua vida. Confie nas promessas do Senhor que Ele é fiel para cumprir. E as promessas são tesouros para a nossa vida. Que você possa entender uma coisa. Amém? Deus é fiel para cumprir as promessas. Mas também Deus é fiel para julgar a nossa vida. E julgar a vida de todos, de qualquer pessoa. Amém? Aleluia. Estamos vivendo dias em que as pessoas têm se enganado muito com o amor de Deus. Vê o lado bom do amor de Deus, o lado lindo do amor de Deus. E acha que
que Deus ama da maneira que o homem ama. Deus não ama da maneira que o homem ama. O amor de Deus tem um tempero diferente. O amor de Deus tem um tempero chamado juízo. Amém? Deus ama, mas ama sempre com o juízo. Deus ama sempre com a verdade diante de si. Amém? Então, meu querido e minha querida, não pense que o amor de Deus vai passar a mão na tua cabeça se você está vivendo todo torto e todo errado. Deus não passa a mão da cabeça de ninguém. Amém? Deus ama você. Espera o teu arrependimento. Mas se você não se arrepender, o juízo de Deus virá sobre a tua vida. Mais cedo ou mais tarde, Deus vai aplicar o juízo na tua vida. E isso também é amor. Deus é amor, mas também tem o juízo. A Bíblia diz que Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Quando fala do fogo consumidor, fala da aplicação do seu juízo. Pode ter certeza no que eu estou lhe dizendo. Deus não vai poupar o teu pecado. Deus não vai poupar a tua vida errada. Principalmente para aqueles que um dia conheceram a palavra e viveram dentro da palavra. Você conhece a verdade. Você está afastado. Você virou as costas para Deus. Você hoje se desviou do caminho do Senhor. Você pensa que está tudo bem para você. Você leva a vida como se Deus não estivesse olhando para você. Pois eu digo para você, amém? A minha palavra para você essa noite vai servir como um alerta e um sinal. Amém? Cuidado. O juízo de Deus está se aproximando da tua vida. Deus vai aplicar o juízo da tua vida. E você precisa despertar. Você precisa acordar para que você depois não reclame, amém, daquilo que pode acontecer na tua vida. Que Deus desperte você, que Deus acorde você e você tome uma decisão na tua vida de servi-lo, principalmente para você que está afastado do caminho do Senhor. Volte para Jesus o mais rápido possível. Volte a congregar, volte a buscar a Deus. Amém? Se liga com o corpo. Não pense você que Deus aceita essa doutrina que você colocou no coração. A doutrina que você não precisa de igreja, que você não precisa congregar, que Deus te ama e te aceita do jeito que você é. Essa doutrina é do diabo, é do inferno. Deus deixou a doutrina da igreja. A igreja é o lugar onde Deus acolhe o pecador. A igreja é o lugar onde todo pecador se acha e recebe a salvação. Não existe salvo fora do corpo. Não existe ninguém ligado a Deus fora do corpo. Não tem como alguém pertencer a Cristo e não estar ligado com Ele. Se você tem aceitado essa doutrina, se arrependa o mais rápido possível. Essa doutrina de que você não precisa congregar, de que você não precisa da igreja, ela foi preparada no inferno. Satanás e seus demônios fizeram essa doutrina para te enganar, assim como enganou Adão e Eva. É uma narrativa criada no inferno para ludibriar teu coração e ludibriar tua cabeça. Volte para Jesus o mais rápido possível. Tome uma posição antes que o juízo de Deus te alcance. E digo mais, se o juízo de Deus te alcançar, você não reclame depois. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe você, que você receba essa bênção da parte de Deus sobre a tua vida. Em nome de Jesus, amém. Pastora Renata. É verdade, pastor. Em Hebreus 3,15 diz assim: se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Quer dizer, a pessoa se tranca, né, pastor? Ela põe 1000 desculpas, né? Mas eu não preciso de igreja. Eu não quero, pastor, me guiando, entendeu? Se metendo na minha vida, entendeu? Eu quero andar segundo a minha cabeça, né, pastor? Só que ele esquece que lá na frente ele vai precisar de Deus. Amém. Pessoal,